A gente tinha 2 filhos, pra quem não sabe, nós somos pais, né? A gente deixou os nossos 2... Vou deixar a foto aí dos nossos filhos do parto, mostra a foto do parto. Vou colocar a foto do parto. Amorzinho, quase 6 anos de Japão. E aí eu me faço a seguinte pergunta, às vezes eu relembro aqui na minha cabeça. Como é que a gente veio parar no Japão, afinal de contas? Como é que será que foi, hein? Então, gente, assiste até o final, que a gente vai contar a história tintim por tintim. Essa palavra não pode falar aqui no Japão, não. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André. Eu sou a Jéssica. E nós somos o Marmitex Japão, porque Estamos sempre prontos pra viagem. E é isso aí, nesse vídeo vamos descobrir como chegamos até aqui, quem teve a ideia, por que viemos para cá. Não, será que foi uma boa ideia? A gente tava cheio das dívidas, tinha, como é que chama aqueles caras? Agiota? Tinha agiota atrás da gente, será que era isso, meu Deus? Pra começar, a gente tem que explicar como é que era a nossa situação no Brasil, na verdade. E no Brasil, eu era analista administrativo e o André trabalhava com a família. O irmão do André tem uma loja de colchões lá na Vila Guilherme, lá na Maria Cândida. Se você é da Vila Guilherme, dá uma passadinha lá. Não, se você é da Vila Guilherme, não. Se você é de São Paulo. De São Paulo, eles entregam em qualquer lugar. Entrega em qualquer lugar. Sei Ó o merchan. Sei muito bem disso. Exatamente. O André trabalhou... Amor, por quantos anos você trabalhou com sua família? Trabalhei desde lá, na loja com o meu irmão. Dos 19 aos 32 anos eu trabalhei lá junto com o meu irmão, né? É bastante tempo, hein? Então, assim, a gente tinha uma situação cômoda. A situação onde a maioria dos brasileiros está. Que a gente tem o nosso serviço, que tá tranquilo. Eu tinha 7 anos já trabalhando na mesma empresa, né? Eu fui crescendo aos pouquinhos lá. Gostava muito de trabalhar lá. E o André, claro, trabalhava com a família. Gente, o André, ele tinha que atravessar 2 ruas e ele já tava no serviço, sabe isso assim? Era bom, né? Era a coisa mais moleza que você pode imaginar. Era mais perto do que aqui, né? Muito mais perto do que aqui, porque aqui a gente também tá perto da fábrica. Mas assim, o André, ele tem um sonho. Aliás, você ainda tem esse sonho? Um sonho. Verdade, você ainda tem esse sonho? Qual sonho? De morar nos Estados Unidos. Eu gostaria. Mas não é mais um sonho, né? Não Já é. foi parcialmente realizado, né? Vamos dizer. Na verdade, eu gostaria de tentar estar lá em vez de estar aqui, porque eu acho que o lance de ter banda e essa parte cultural musical, eu acho que é mais acessível lá. Embora as partes musicais estejam acontecendo nesse momento com a gente, eu acho que lá nos Estados Unidos é mais fácil de encontrar pessoas pra interagir. De se conectar, assim, né? E o idioma, né? O idioma que seria muito mais fácil pra gente ficar realmente bom no inglês do que realmente bom no japonês. Porque inglês, mesmo a gente não sabendo muito, a gente já sabe muito por causa dos cognatos, das palavras que são iguais. Rapaz, tô começando a aprender. Já tá começando a aprender? Good night. Communication. Comunicação. Tem um monte de palavras assim. Então, ajuda, né? Mesmo não sabendo inglês, a gente sabe alguma coisa. Então, o André tinha esse sonho, que era ir morar nos Estados Unidos. E o visto dele já tinha sido recusado uma vez. Mas foi por vacilo dele. Ele foi com uma camiseta que tinha uma estampa muito... Contraditória não é... Eu nem vou falar comprometedora, uma estampa comprometedora. Era uma estampa comprometedora. Então, a moça falou, você sabe o que está escrito na sua camiseta? Aí o André tentou se explicar, não, mas isso aqui é a marca da camiseta. Aí a moça, não tem problema, e foi recusado. Isso na primeira vez, né? Na primeira vez. E eu não conhecia o André nessa época. Quando eu conheci o André sempre me falava, não, porque nos Estados Unidos as coisas funcionam, não sei o quê. E aí eu falava, gente... Eu acabei de conhecer essa pessoa e ele tem um sonho. E eu nunca sonhei em morar fora do Brasil. Eu queria muito conhecer outros lugares. Eu adoro viajar, até hoje. Mas, se bem que eu tô ficando velha, hoje em dia eu acho que eu prefiro ficar em casa. Mas, assim, conhecer outros países, assim, a gente ama viajar. E aí, eu falava pro André, a gente acabou de se conhecer e tudo mais. Eu quero muito que você não deixe o seu sonho morrer. Então, você tentou uma vez, você tinha tentado há uns 3 anos antes de me conhecer, né? E aí eu incentivei ele a tentar de novo. Denúncia, ela terminou 3 vezes o namoro comigo. Ai, que horror, que absurdo, o vídeo não é sobre isso, menino. Mas agora vamos lavar roupa, porque ela terminou comigo 3
3 vezes. Aí, eu tinha essa insegurança. Sabe assim? Tipo assim, gente, eu sou uma pessoa... claro que isso levou muitos anos pra eu me tornar essa pessoa, mas eu não gosto de ser empecilho pra ninguém realizar o sonho. Ainda mais começando um namoro, né, gente? Pelo amor de Deus, as coisas têm que ser muito certinha, né? E aí eu falava pra ele, você tem esse sonho, você tem que realizar esse sonho. Então, tenta de novo. Aí ele foi com a estampa, sem estampa nenhuma. Não, mas detalhe, na primeira vez eu não queria ir pra morar. A primeira vez foi pra comprar uma guitarra. Eu queria comprar uma guitarra porque, tipo assim, no Brasil, vocês sabem, né? Até hoje é assim. A gente já fez vídeo sobre isso, inclusive. Que é super se vocês caro. quiserem acessar, a Jéssica vai deixar na edição ali Um cardzinho, o link pra vocês verem esse vídeo. Vocês sabem que o negócio que aqui no Japão, vamos colocar assim, um salário do mês, no Brasil, você teria que gastar 30 salários, o exemplo da guitarra. Uma guitarra de 300 mil aqui custa 35 mil reais no Brasil. 300 mil é um mês e meio de salário, né? 35 mil, são 20 e poucos salários. Muita Então, coisa, né? muita diferença. E sempre foi assim, não é de hoje. Mas antes a diferença era um pouco menor. Eu lembro que na época a guitarra que eu queria custava no Brasil em torno de 11 mil reais, eu acho. Meu filho, 10 ou 11 mil reais. misericórdia. E na época, né? Isso na era época. quando? 2000 e quando? Antes de te conhecer, A gente conheci se 14, 2011, 2012, mais ou menos. Custava 11 mil reais, era caro, era um sonho, né? Era uma Gibson Les Paul. É isso aí. E nos Estados Unidos eu lembro que custava, tipo assim, na época acho que, se não me engano, o dólar era 1,80. Era um negócio assim, Nossa, que diferença. era uma diferença boa. Então, tipo assim, eu lembro... Era menos diferença, né? Muito menos diferença. Eu lembro que a guitarra custava, tipo assim, nos Estados Unidos, 2.500 dólares. Ou seja, eu lembro que ficava, tipo assim, 5 mil reais. E aí eu lembro que eu tava perto de juntar, de ter os 10, 11 mil reais que daria pra comprar no Brasil. Só que, qual que era o pensamento? Poxa, se eu comprar nos Estados Unidos, eu lembro que a passagem na época tinha passagem de mil reais. Nossa, E de volta. que sonho. Então, tipo assim, eu iria comprar a guitarra lá por, tipo, 5 mil reais, ia gastar mais 1.000 reais pra ir e voltar, e ainda ia me sobrar 4 mil reais pra passar, tipo assim, uma semana lá, fazendo várias coisas. E daí eu pensei comigo, poxa, por que eu vou só comprar guitarra aqui por 11 mil, sendo que eu posso ir para os Estados Unidos, passar uma semana? Então, na verdade, começou assim. Depois que eu fui negado, daí eu conheci a Jéssica, eu comecei a ver vídeos sobre como era viver em outros países. Aí que, tipo assim, realmente... Começou a germinar a sementinha. E aí eu tinha o sonho de aprender a falar inglês bem, assim, tipo, fluentemente, né? E aí eu pensei, poxa, aí você consegue ir para os Estados Unidos, comprar as coisas. Eu vou aprender a falar inglês bem e tal, assim. É um pacote de coisa boa, É um pacote de coisa boa. E aí comecei a ter esse sonho. E aí tinha um primo meu, de terceiro grau, acho, que morava lá. Que ele falou, não, se você vier aqui, eu te ajudo a arranjar um emprego, não sei o quê, né? Aí, quando eu conheci a Jéssica, comecei a encher o saco dela, né? Vamos. Só que daí, gente, a gente era só namorado, né? Era muito no começo, assim, né? As coisas entre eu e o André aconteceram muito rápido. A gente já contou nessa história. Clica aqui no cardzinho pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a gente. E aí, gente, esse homem só falava dos Estados Unidos. Eu falava, meu Deus do céu, gente, mas eu não tenho esse sonho de ir pros Estados Unidos. Eu tô bem aqui, sabe assim? Eu achava que eu estava bem, né? Eu falava, incentivava, André, vai lá, tenta de novo. Tentou de novo. E de novo foi recusado. Detalhe que ela terminou o namoro comigo, né? Ai, amor, chega, tá bom, já chega, vai. Próximo. Então, aí, depois que isso aconteceu, um tempo depois, eu lembro que o Caio, que era o baterista da banda que o André tinha lá no Brasil, do Jinx, né? E aí o baterista falou assim, poxa, André, a gente podia ir pra Austrália, vamos todo mundo. Já pensou que legal? A gente faz uma banda lá. Aí começaram várias ideias, assim. Aí a gente, claro, mano, vamos, bora pra Austrália, então. Porque nessa época aí você já tinha começado a mudar de ideia. Eu tava aos pouquinhos começando a mudar de ideia. E aí, tipo, o legal da Austrália é que o clima é parecido com o do Brasil, né? As coisas, tudo é inglês que se fala. Então, eu vi muitos pontos positivos, assim, né? Tirando os monstros, assim, que a gente sabe que tem umas aranhas do tamanho de um ser humano, quase, assim, né? Eu sei que tem essas coisas, mas os pontos positivos, eles são maiores do que os negativos. Então, eu pensei, é pra lá que a gente vai. Só que não. Aí a gente começou a mandar e-mails para empresas que faziam esse trâmite, né? Os intercâmbios, que já arranjavam escola para você e tal. E a gente sempre vivia conversando. Eu lembro até uma vez que a gente foi no meu aniversário numa hamburgueria lá não lembro, na Zona Sul. E eu lembro que na fila para entrar, eu e o Caio, a Jéssica, o Christian, então, os nossos amigos lá, e as respectivas futuras esposas que agora
São mesmo. Todo mundo casado agora. A gente ficava reclamando, pô, no Brasil a gente trabalha por uma questão de sobrevivência e tal, mas, pô, nos outros países não é só isso. Você trabalha e você tem, tipo, o dinheiro que você recebe, ele rende, né? Sempre ficava nessa. E aí eu lembro que a gente começou a mandar esses e-mails e aí caiu naquele ponto que sempre cai. Caramba, para ir para a Austrália, ou para Irlanda, ou para os Estados Unidos, ou para o Canadá, você Mas precisa... a história começou com a Austrália. Austrália. E aí, conforme os orçamentos iam vindo, a gente ia vendo que o negócio estava cada vez mais distante. Só que existe uma coisa, gente. Eu não sei se acontece com todo mundo, mas eu e o André, principalmente, se a gente coloca uma ideia na cabeça, mas rapaz, para tirar essa ideia, mas você não tá entendendo no negócio. E a gente foi vendo. Aí a gente já tinha desistido da Austrália, que era muito caro, sabe? Você tem que, tipo assim, comprar o curso, aí você tem que ter um dinheiro na conta, tipo assim, guardado para você dizer que você pode estar lá durante um ano, que você não vai passar necessidades, você tem que ter aquele dinheiro guardado, e aí quando você vai renovar o visto, você tem que continuar com aquele dinheiro, ou seja, você sempre tem que ter uma quantia ali de backup, né, para você. Aí assim, se né? você é filhinho de papai, você tem a família boa, papai banca, mamãe banca, É pra mais você fácil, né? é muito mais fácil, muito mais tranquilo, mas a gente, meu filho, desde de novo a gente se vira muito. O André, eu vou falar a verdade pra vocês, o André, ele é Mauricinho, tá bom? Porque eu sou rica! Eu sou rica! O André, tipo assim, o carro que ele tinha, a vovó ajudou a pagar, não sei o que, não sei o que. Leite com Então, pera, assim, né? é o menino leite com pera. Já eu, meu filho, eu comecei a trabalhar aos 16 anos, faculdade eu que bancava. Então, se você é uma pessoa como eu, que você tem que lutar pelas suas próprias coisas, assim, sabe, que é uma coisa bem difícil, então você fala, meu Deus do céu, lascou, não vai dar. A gente sabe das nossas contas, né? Não fecha a conta assim, não vai dar. A gente ia levar, claro, a gente podia juntar dinheiro, óbvio, a gente podia. O André, ele era extremamente econômico. Cara, o André sempre tinha dinheiro guardado e eu sempre tava devendo alguma coisa. E eu falei, meu Deus do céu, até a gente juntar todo esse dinheiro pra conseguir, ia demorar muito tempo. E quando você tá com uma ideia na sua cabeça, você quer pra ontem. Sabe assim? Verdade. Você não quer, ai meu Deus. Esperar 4 anos pra Você tá doido. iniciar a ideia, né? Nossa senhora. Então, assim, tipo, aí a gente começa a dar uma desanimada. Mas não, peraí. A gente falou só de Austrália. Não, então. E tem um mundo de Não, aí a possibilidades. gente esqueceu essa ideia, a gente deixou pra lá um pouquinho. Foi. Só que daí, de novo, né, aquele lance que eu falei pra vocês, que eu ficava assistindo vídeo de como era morar em outros lugares, aí teve o boom do Japão nosso de cada dia. Assim, né, porque eles começaram a ganhar muitos inscritos. Eu lembro que, tipo assim, os caras tinham 100, 200 mil, e aí de repente vai 1 milhão. Então, assim, muita gente começou a conhecer o Japão nosso de cada dia, e eles faziam propaganda inclusive, a empreiteira que estamos hoje. Eles eram, tipo, patrocinados por essa empreiteira e faziam propaganda. Entre em contato por um número tal. Aí, empregos no Japão. E eu sempre soube, assim, no fundo da minha cabeça, eu sempre soube que era possível, se eu quisesse ir pro Japão por causa da descendência, né? Que pros brasileiros descendentes é muito mais fácil. Só que minha mãe assim, é mega protetora, né? Então, quando eu era mais novo, sabendo disso, eu sabia que jamais minha mãe ia deixar, a menos que eu batesse muito o pé, né? Ela não ia deixar tão facilmente assim, você ir morar em outro lugar, porque você tem bronquite, você tem asma, você tem rinite, você vai... Não vai se cuidar, e é verdade. Você não vai se cuidar, você fica tomando sorvete no inverno, fica andando descalço, pelado pela casa, gelada. Ele é nudista, ele anda pelado. Ele é nudista, ele anda pelado. Na verdade, minha mãe sempre era protetora demais. Então, na minha cabeça, meio que eu deixava, até apesar de mais ou menos que querer, eu deixava pra lá, né? Vamos dizer assim. Mas tinha um primo meu que foi. Meu irmão, quando era mais novo, ele queria ir, sabe? Quando ele tinha 18 anos, uma coisa assim. Eu queria vir pra cá. Ele chegou a pensar. Só que também minha mãe, não vai não, que lá é difícil a vida, trabalha muito. Eu sabia, mas não sabia, assim, sabe? Que dava pra vir. Mas eu cheguei a fazer cotação pra ir pra Irlanda. Eu lembro de ver cotação. E tava muito, comparado com a Austrália, tava muito mais barato. Só que a questão da Irlanda, gente, se vocês acompanham o Marbentex Japão, o Essência Jacolina, vocês já sabem que eu odeio o frio. Mas assim, tem um ódio de frio tão grande que, sabe assim, eu sou uma pessoa no inverno e eu sou outra pessoa no verão, na época quente. As duas bem revolas, parecendo um pincher. As duas bem revolas, parecendo um pincher. Ai, que horror, menina, as duas. Aí eu falei, Irlanda é inverno o ano inteiro. Sabe assim? O verão deles deve ser, assim, máxima de 10 graus. Aí eu falei, o quê? Você tá doido?
Vou ser raivosa o resto da minha vida? Não, de jeito nenhum. Eu sei o que eu quero pra minha vida e ficar desse jeito é uma coisa que eu não quero. Então, mas é isso, já tinha passado essa ideia. Então, a gente começou a ver os vídeos do Marmitex Japão e do também. Do Marmitex? Eu comecei a assistir os vídeos do Japão Nosso de Cada Dia. Do Japão Nosso de Cada Dia. E também... A gente ficou viciado em Japão Nosso de Cada Dia. E também um que eu fiquei mais viciado na época foi o Aqui Pode. Ai, Aqui Pode, gente. Era muito legal os vídeos, legal né? esse canal. Então, na verdade, o Japão Nosso de Cada Dia, eles faziam aqueles negócios dos produtinhos, não sei o quê, e o Aqui Pode mostrava muito do cotidiano, né? Então... Eu posso... Desculpa, gente. Posso falar. Eu preciso fazer um parênteses. A gente conheceu pessoalmente o pessoal do Japão Nosso de Cada Dia, a Prit e o Logan, num evento em Osaka. Vou colocar a foto aqui pra vocês verem que eu não tô mentindo. E, gente, de verdade, eles são exatamente o que eles são nos vídeos. Muita gente reclama que os vídeos deles são meio infantilizados e tal, que eles são meio... tal, e que a gente acha legal esse personagem, a gente acha legal a personalidade deles e tal. Muita gente acha que é só por causa do vídeo, né? Mas eles são assim mesmo. Eles são desse jeito mesmo. São muito gente boa, assim, ao vivo também, né? Não é? Verdade. Diferente de outras pessoas que estavam lá conhecidas tinha também. outros, como é que fala? Influencers, Influenciadores, tal, assim. E, nossa, tinha uma moça aí que ensina japonês, que eu falei, gente, nossa, sabe quando a pessoa fica até afastada, assim? Parece que não quer contato com as pessoas, né? É verdade. E aí, eu já desgostei daquela pessoa já naquele momento. E o Japão Nosso de Cada Dia são... firmeza. Muito legais. Assim, e desculpa, amor, voltando. Então, e aí vem os vídeos do Japão Nosso de Cada Dia, a gente via alguns produtos e tal, e os vídeos do Aqui Pode, a gente viu o cotidiano, né? E aí, juntou essas duas coisas. Pô, olha que legal o cotidiano dos caras, tipo assim, sabe? Nossa, deve ser muito massa morar lá. Quanta coisa diferente e tal. Com essas propagandas da empreiteira que o Japão Nosso de Cada Dia fazia, reativou na minha cabeça aquela sabedoria que eu tinha que os descendentes podem ir pro Japão. Sem muito dinheiro, sem muito... Até passagem de avião, tem empresas que pagam, né? E pagam, tipo, não que você tem que pagar de volta, não. Que pagam mesmo, né? Pagam de verdade. E aí, eu não lembro se eu fiz alguma cotação com eles. Eu acho que não, mas aí ficou isso daí. E aí eu comecei a maratonar os vídeos. Eu assisti esses vídeos, mas a Jéssica não. Aí eu começava de vez em quando outra, falando, olha esse lugar aqui no Japão, que legal. E aí aos pouquinhos eu comecei a mostrar, porque eu tinha comentado do Japão pra ela, e você não tinha gostado da ideia de morar no Japão, né? Não, porque, gente, é um idioma que eu nunca... Nunca não. Quando eu era adolescente... Olha que história louca, gente. Desculpa. Vamos fazer um parênteses. Ou mais um parênteses. É uma coincidência muito engraçada. Porque quando eu era adolescente, eu gostava de escrever no meu diário. E aí, o que meu irmão fazia? Meu irmão arrombava meus diários. É verdade. Tá, Carlinhos? Olha, eu vou fazer a denúncia pra você. Você arrombava tudo meus diários pra ler o que se passava na minha vida, entendeu? Se eu tava paquerando algum menino, alguma coisa assim. Então, meu irmão ia ler meus diários. E era de cadeado, sabe? Aí eu falei, gente, eu preciso de alguma forma que o meu irmão não saiba, não entenda. Ele vai olhar, mas ele não vai entender bulhufas. O que eu fiz? Eu tinha uma amiga, minha melhor amiga na igreja, que eu frequentava, a igreja adventista nessa época. E aí a minha amiga falou, por que você não aprende japonês? Ela amava tudo, a cultura japonesa, tudo. E ela sabia hiragana, katakana, alguns kanjis. E aí eu aprendi hiragana. Então o que eu fazia? Eu aprendi hiragana, então eu escrevia em português, só que em hiragana, deu pra entender? Porque daí só eu ia saber o que estava escrito no meu diário, entendeu? Olha só, não é inteligente. Eu fazia isso quando eu cheguei no Japão, só que com palavrões. É verdade, né? É verdade. Eu escrevia lá, sua mãe é homem. Aí eu mostrava pro pessoal. Sua mãe tem pelo na teta. Sua mãe que nem fala teta, né, mãe? Sua mãe tem pelo na gengiva. Sua mãe tira polenguinho da rapazinha. Aí eu escrevi isso daí em katakana, porque a Jéssica aprendeu hiragana, mas eu aprendi primeiro katakana. Foi. Aí eu mostrava pra todo mundo, o que tá escrito aqui? Aí falava pra japonês ler. Sua mãe tem pelo na gengiva. É verdade, eu esqueci disso, é verdade. Enfim, aí, então a Jéssica teve o único contato que você tinha com alguma coisa do Japão, era isso, né? Foi isso, eu já tinha aprendido hiragana, então foi tipo uma coisa muito louca, mas eu falava assim, André, presta atenção, você trabalha na empresa da sua família, né? Então, você não tem férias. Não, brincadeira, não, falando coisas boas. Você tá pertíssimo do trabalho, você não tem... Eu tinha que pegar trem, lotadão, todo mundo chamava o trem de Cataloco, né? Porque era de Guaianazes
até a Luz, aí depois da Luz outro trem. Meu, era uma um rolê que vocês não têm a noção. Mas eu gostava daquela rotina louca, sabe assim, tirando essa parte assim, né? Então, ou outras pessoas que iam de carro, aí tinha que enfrentar, sabe, horas de trânsito, sentindo aquela poluição gostosa de São Paulo, cheirinho de Tietê, enfim. Então tinha todas essas coisas. E eu falava, André, a gente vai deixar os nossos confortos, a nossa família e tudo mais, porque o André não tinha família aqui, ele tinha um tio e só, sabe assim? E aí eu falava, André, você tá ficando louco, a gente não sabe falar, como é que a gente vai fazer? Onde a gente vai morar? Como é que a gente vai chegar numa imobiliária, alugar um negócio? Aí o André, calma. Aí o que o André fez? Eu não sei se ele já tinha falado antes ou não, mas eu lembro que a gente tava na feira, a rua onde o André mora é rua de feira. Ele comentou, o tio do pastel e do caldo de cana, claro, eram japoneses, né? E aí o André comentou com eles. E aí, meu, eu lembro que Eles já tinham morado aqui, né? eles começaram a falar um monte de coisa, vai, que é bom pra vocês, é fácil conseguir emprego. E pra mim, gente, eu era muito desconfiada. Eu falava, é fácil. O que você tava falando? Você tá falando que eu vou chegar lá, eu vou ter trabalho, eu vou ter onde morar, eu vou ter tudo fácil assim, então se for longe vai ter carro pra me levar pra trabalhar. Esse negócio aí tá muito fácil, isso aí, né? Isso aí tem pegadinha. Aí eles ficaram pesando na nossa, né? Tipo assim, não, vai lá que é legal, tudo. Foi. Porque o tiozinho mais velho, ele é japonês e mora no Brasil há muitos anos, então, né? Obviamente ele é japonês, ele sabe das coisas, né? E os outros eram, tipo assim, pessoal de 35, 40 anos, tinha vindo pro Japão já quando tinha uns 20 e poucos, né? Então eles também tinham propriedade do que eles estavam falando, né? Eles tinham contato de um senhor que tipo assim, mostrava as vagas, né? E entrava em contato com a empresa japonesa. Tá cheio de empresas assim no Brasil. As empresas de turismo, lá na Liberdade, fazem isso, né? Você vai lá, fala que tá querendo ir pro Japão, e aí eles mostram as vagas, e às vezes até você consegue fazer as entrevistas por Skype, etc e tal. E a gente fez em um lugar, aí eles indicaram uma outra pessoa que posteriormente viria a ser o cara que realmente conseguiu um emprego pra gente aqui, né? Então aí, juntando tudo isso, mais nos vídeos que eu ficava mostrando pra Jéssica, começou realmente a dar uma vontade de E assim, realizar isso. E assim, né? nos vídeos a gente via pessoas falando que era assim mesmo. Então, quem tá aqui sabe, mas quem tá no Brasil e não faz ideia, como eu não fazia ideia, tá? Pra quem pensa que eu dei um golpe, eu não fazia ideia de que existia essa coisa louca toda, entendeu? Não fazia ideia, eu desconfiava demais. Mas é real. Tá aí, milhares e milhares de famílias que já vieram ou estão aqui ainda, né? E comprovam isso. Então, acho que basicamente foi isso. Através do tiozinho, que o cara do pastel, não lembro, eu acho que foi o tiozinho do caldo de cana, né? Foi o seu Date. Seu Data. Então, foi o seu Data que foi lá, indicou tudo. Não, seu Date é o cara que... Não é Shigeru? Shigeru Date. Ah, Shigeru Data. Eu tava com o Shigeru na cabeça. Mas daí foi isso, aí ele levou a gente pra fazer entrevista e tudo mais, né? E aí, a gente, nessa época, tava noivo, né? A gente tava noivo, só que eu tinha falado assim, não, vamos casar daqui uns 3 anos só, né? Só que, detalhe, tá? Eu pedi o André em casamento. Sim, gente, eu pedi porque eu já tava cansada de ser enrolada nessa vida. Antes de conhecer o André, eu tive um relacionamento de 7 anos. E aí eu falei assim, na época eu não tinha muita certeza também se eu queria casar ou não. Mas aí quando eu conheci o André, eu vi que ele era doidinho feito eu falei assim, rapaz, eu tenho que amarrar esse homem, senão eu vou perder, né? E aí eu fui lá e pedi ele em casamento. Aí eu falei, não, tá bom, vamos casar, mas vamos esperar uns 3 anos, né? Só que daí, isso aí foi depois de uns, sei lá, 3, 4 meses que ela pediu, não, menos, eu acho que uns 2 meses depois que ela me pediu em casamento, a gente amadureceu essa ideia. E aí, esse negócio que eu tinha falado de demorar uns 3 anos pra casar, a gente decidiu encurtar, porque o que acontece? Pra você, pro descendente que quer trazer a esposa ou futura esposa pra cá, você tem que estar casado há 1 ano para você poder. Você tem que então casar, aí você tem que ter 1 ano junto com a pessoa, e aí sim você consegue ter o visto pro Japão. Ou da entrada, né? Mas assim, tipo, isso é uma coisa que mudou ao longo dos anos, porque tinha muita gente que, tipo, somos casados. E aí casava no papel. É verdade, nem conhecia a pessoa. Nem conhecia a pessoa. Aí a pessoa pagava um dinheiro, né? Pagava um dinheiro, então acontecia muito, muito isso. Então, tipo assim, ó, acabar com isso. A Jéssica tem o sonho de morar no Japão. Aí ela vem, André, vou te dar tanto dinheiro, e lá no Japão também eu te dou X do meu salário por mês,
pra você se casar comigo pra eu poder ter o visto de trabalho. Então, acontecia muito. nos anos 90 e 2000, se não me engano, tava cheio de gente que fazia isso daí pra poder conseguir ter o visto pra ir pro Japão, né? É verdade. Então, o governo japonês, para tentar diminuir isso, fazia com que as pessoas estivessem casadas há um ano e ainda assim você tem que ter provas. Tem que provar. Rapaz, Fotos. um bando de foto. A gente tinha que ter foto, tipo assim, eu com a família do André, o André com a minha família. Pra comprovar que a gente tem vínculo de verdade, né? Que não é só Tinha isso, né? Aí você tem que pegar várias fotos de quando você é criança, dos dois lados. Aí você tem que nomear os seus parentes para mostrar que você tem parentes japoneses mesmo, porque também tem isso. Você pode ver que se fingir de japonês, Sim. né? Pode ser, e você às vezes não é. Eu não sei como é que funciona isso daí. E aí você tem que ter as fotos, uma trabalheira danada. Você gasta uma grana imprimindo juro, foto. A gente imprimiu, mas é um calhamaço desse Era nível, umas 200 assim. fotos, eu acho. Rapaz, era muita foto. Eu tinha um lance que eu não gostava, assim, enquanto a gente namorava, porque namoro às vezes pode ser uma coisa passageira, né? E claro, casamento também, mas assim, eu namoro, tipo, eu não sei, eu tinha um receio, assim, de ficar. Vai tirar foto com a família, tipo, aí tá lá todos os netos, aí eu lá no meio, sabe assim? Eu não gostava de intervir nisso, sabe? Então eu quase não tinha foto com a família do André. Isso foi um problema, porque daí a gente passou vamos lá na Batian, tira foto, vamos aproveitar que a gente tá aqui, sabe? Aí tudo eu tinha que ficar tirando foto. Bom, a gente já tá contando o processo de como faz para vir pro Japão, né? Isso aí fica coisa para outro vídeo, né? Mas enfim, aí depois de tudo isso, todo esse processo, a gente, o que era para ser 3 anos de noivado, vamos dizer assim, a gente encurtou para tipo 3, 4 meses. Foi. Aí casamos, demos entrada no visto para poder esperar, para adiantar, né? E aí para esperar aquele 1 ano para poder finalizar a entrada, vamos dizer assim, né? E aí depois de 1 ano, certinho, a gente casamos em outubro. Aí em outubro do outro ano, em novembro do outro ano saiu o visto. Aí em janeiro nós viemos. Saiu o visto em novembro. E aí a empresa comprou a passagem e tudo mais. E em janeiro, acho que se não me engano, 13 de janeiro, né? Acho que foi isso. 13 de janeiro, viemos aqui pro Japão. Aí uma coisa que foi legal foi que, assim, a gente ia vir pra cá. Tanto eu quanto o André, assim, a gente tinha um vínculo muito grande, assim, com as nossas famílias, sabe? Eu vivia levando minha mãe pra passear, meu irmão, meus irmãos, né? Eu sempre estavam, assim, por perto, sempre passeando. E aí eu lembro que a minha mãe, ela tinha um sonho. Ela vivia sonhando, de verdade mesmo, sonhando mesmo, sabe? Que voava de avião. Que andava de avião, sei lá, esse negócio aí. Viajava de avião. E aí eu falava, poxa, André, a gente vai embora, vamos viajar com as nossas mães. E aí a gente fez uma viagem muito legal, a gente foi pra Foz do Iguaçu. Foi pouco antes da gente vir pra cá. Porque a gente sabia que ia sair o visto, né? E aí a gente fez uma viagem muito gostosa com as mães. A gente pôde aproveitar, ter essas histórias aí dessa viagem, né? Passamos noites em claro, porque... Foi porque a minha mãe ronca que só, meu Deus do céu! Nossa, mas que alto, né? Rapaz, parece com aquele negócio lá, aquela... Motosserra? A motosserra. What? Quantos decibéis será que a sua mãe ronca, hein? É muito decibel. Nossa senhora, hein? Decibel, nossa senhora. Putz grila, hein? Se prepara que eu fico igual ela depois daqui uns anos. Nossa, Assim. Mas, gente, olha, foi isso. E a gente meio que preparou tudo. Infelizmente, a gente tinha 2 filhos, pra quem não sabe, nós somos pais, né? A gente deixou os nossos 2. Vou deixar a foto aí dos nossos filhos. Do parto, mostra a foto do parto. Vou colocar a foto do parto. Tem uma foto muito gostosa. Fizemos com muito carinho de Dia das Mães. E aí, infelizmente, a gente teve que deixar com a vovó Matico. Ela ficou cuidando deles. Aí, depois de um tempo, 1 ano depois, o Lelo veio a falecer, o Laranjinha, né? E aí ficou só o Banguela e ele tá lá com a vovó até hoje. Porque era muito caro e a gente tava vindo pra um lugar muito desconhecido, né? Do outro lado do mundo. Então, a gente não queria fazê-los passarem por isso e a gente também não tinha todo esse dinheiro pra trazer eles pra cá, entendeu? É verdade. Acho que até daria, assim. Sim, mas muita incerteza de tudo. Daria, mas só que daí a gente ia ter que usar uma parte do dinheiro que a gente teria pra sobreviver aqui durante 45 dias, que é mais ou menos o tempo que demora pra você receber o primeiro salário, né? Gente, assim, olha, basicamente a gente veio porque a gente tinha... A gente não, né? O André tinha o sonho de morar fora do Brasil, basicamente. E aí ele plantou a sementinha em mim de vamos sair do Brasil, olha, lá fora é melhor, a gente consegue conquistar mais as coisas, né? E tem a questão musical
musical, a gente pode de repente conseguir montar uma banda e tudo mais. Mas eu vou dizer que foi triste pra eu ir embora, porque, tipo, essa parte do musical pra mim era, tava não encaminhada de ficar famoso, não é isso. Mas assim, poxa, tinha os meus amigos de longa data, pessoas que eu conhecia aí hoje já, tipo, 20 anos, 25 anos. Com quantos anos você começou ver que entrou banda, assim? Acho que Quantos tinha anos? uns 16, 17. 16, 17. 16, eu acho. Então, tipo, eu tinha banda já, tinha música, tinha as gravações, ia começar a tocar nos lugares, ensaiava todo fim de semana. Tinha vários equipamentos, assim, que nem aqui no Japão eu tenho coragem de comprar, né? Tinha lá no Brasil. E também aqui no Japão a gente pensa duas vezes em comprar equipamento, tipo amplificadores e tal, porque não dá pra você usar, né? Tipo assim, é até acessível, só que não dá pra você ligar um cabeçote com caixa 4x12 de 100 watts aqui, né? Então, assim, valia a pena no Brasil ter as coisas e tal, porque a gente realmente usava, tinha podia espaço, usar, né? Então, pra mim era legal, pra todo fim de semana. Pô, quem tem banda sabe como é que é. Coisa que, pelo menos pra mim, a coisa que durante mais de 10 anos, minha ansiedade era pra chegar ao fim de semana pra poder ensaiar. Às vezes não era nem pra tipo, tocar em algum lugar. Só o fato de reunir o pessoal, às vezes ia tomar uma cerveja antes ou depois. Pô, uma vibe mó legal, assim, e com as pessoas que a gente gosta, né? É mais legal ainda. Então, ir embora significou deixar tudo isso pra trás, todos os equipamentos que eu sonhei tanto em ter, deixar tudo pra trás para poder vir pro Japão, né? Então, realmente, pensando assim, é uma loucura nesse sentido, mas você perde em um lado, mas você ganha muito em outros, né? Então, também família, que a gente sabe que daí vai deixar de viver nossos pais, né? A gente saía muito com a minha mãe, né, pra comer nos restaurantes e tal. Carregava a sogra pra tudo que é lado, gente. Então essa foi a parte mais triste, né? Deixar os gatos também Também, nossa. foi muito triste, sabe? Mas depois que a gente chega aqui e consegue se estabelecer, e não é nem de novo, né? Não ficar rico, eu acho que no Brasil, talvez eu conseguia juntar antes mais dinheiro do que hoje em dia, né? Mas também, meu filho, você tá comigo, né? Por isso. Verdade, por causa da Jéssica. Então, assim, na verdade, o lance de morar fora realmente não é pra todo mundo. Não é todo mundo que vai morar nos outros países e consegue ficar pleno, assim, sabe? Psicologicamente falando. Olha, eu acho que se eu pudesse dar um conselho pra quem quer morar fora do Brasil, coloque na sua cabeça. Se você não é rico, tá? Se você é rico, você vai ter onde morar, você vai ter quem cuide de você. E mesmo assim, se você é rico, você pode vir morar aqui com tudo pago, né? Vamos dizer assim, então né? vai ser muito fácil. Mas assim, ó, pra você que vai vir pra ser peão, tá? É com você que eu tô falando. Tá? Você que vai vir peão. Nem só no Japão, para qualquer outro lugar do mundo, tenha na sua cabeça que se você não você vai ter que se tornar uma pessoa resiliente, tá? É verdade. Porque as dificuldades são muitas, você vai enfrentar preconceito contra imigrante, sabe? Contra estrangeiros. Tem em qualquer lugar do mundo. Tenha certeza de que você vai passar muito perrengue. Mas coloque uma coisa na sua cabeça, o seu objetivo, a sua meta. E é isso aí, eu acho que a gente encerra o vídeo com essa mensagem, né? Seja resiliente. É isso aí. A gente espera que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aí, compartilha esse vídeo, escreve uma mensagem aí pra gente, deixa um comentário, seja bom, seja ruim. Deixa aí o seu comentário e, mais importante, se inscreva no canal para ajudar a gente a manter o canal, manter a gente sempre atualizando o canal bonitinho, assim, para vocês sempre terem conteúdos novos, né? Para nos incentivar, gente, porque cada curtida, cada comentário é um incentivo pra gente. É verdade, a gente fica muito feliz quando recebe Com comentário certeza. de vocês. Eu hein? respondo todos os comentários, tá? Até as respostas, entendeu? É verdade mesmo. Tá bom, gente? Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado novamente aí. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.